Não, eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão no bolso. As informações que eu vou trazer para você aqui são as informações que nós vamos ter. Vamos tirar números ali aproximados, vamos fazer uns cálculos básicos e cada um vai tirar as suas conclusões. Por que esses lobos famintos não te anunciam a verdade? Não expressam a grandeza do sacrifício de Jesus na cruz. E você segue esperando que desses homens venham as revelações, que desses homens venham o que ser feito na terra. Isso já acontecia antes. Acontecia antes. Os homens eles sempre foram religiosos à busca de uma pessoa para liderá-los. Compreende? Então eu trago um número para vocês aqui aproximados. Isso são dados antigos que hoje, creio eu, está em margens, cara, significantemente maiores, entendeu? E imensuráveis, talvez. Porque eles te prendem nesses ensinos por isso. Por isso que a campanha, nunca larga a campanha. Hoje, esse ano é a campanha disso, amanhã é a campanha daquilo, propósito disso, propósito daquilo, dízimo disso, dízimo daquilo, pro Pai, pro Filho, pro Espírito Santo. E você vive essa vida aí esperando que deles detenham as revelações. Vou te dar dados aqui de 2010 que o BGE levantou que a Igreja Universal do Reino de Deus possui aproximadamente 1,9 milhões de fiéis. Eles dizem que são 8,3 milhões mais 6 milhões fora do Brasil. Então é uma conta bem generosa. Vamos levar em consideração os dados dos fiéis que eles dizem ter no Brasil. Não estamos nem levando lá para o exterior. Levando-se em consideração a média salarial do brasileiro, que a Cato levantou no ano passado, que é de aproximadamente R$ 2.340, variando aí 0,4% para mais ou menos, entendeu? A gente no primeiro cálculo, levando o que a Igreja Universal do Reino de Deus assume ter, eles dizem ter 8,3 milhões de seguidores, de fiéis, se, levando em consideração a média do salário dos brasileiros, se você calcular 8,3 milhões de seguidores, cada um dando 10% do seu salário no seu dízimo, fora as ofertas, que seria ali R$ 234, se você multiplicar isso pelo número de fiéis, dá por mês 2 bilhões de reais aproximadamente. É um negócio altamente lucrativo. E é por isso que você está cativo nisso. Se você multiplicar o faturamento mensal do faturamento anual, você multiplica isso por 12. Dá 23,3 bilhões de reais. 23,3 bilhões de reais. Vamos então, né? Números aproximados. Não quer dizer que todos os fiéis contribuem, né? Mas também não quer dizer que todos os fiéis só recebem R$ 2.340. Tem fiel ali que recebe 10 mil, 15, que dá apartamento, que dá casa, que dá carro. Então, estamos naquela balança, né? Pesando por dois lados. Pode ser como pode não ser, mas levando um cálculo aqui em torno daquilo que pode ser, dizemos que anualmente eles faturam 23,3 bilhões de reais. Não, vamos então para o número de fiéis que o IBGE dizia ter em 2010. Vamos lá em 2010. Aqui, ó. O IBGE dizia que ele tem 1,9 milhões de fiéis. Se você pega a média do salário do brasileiro, tira 10% e multiplica pelo número de fiéis que o IBGE diz que a Igreja Universal tem, eles arrecadam 438,3 milhões por mês. Por mês. Leva isso para a esfera do ano. Anual, 5,3 bilhões no ano. 5,3 bilhões
no ano. Falo isso em 2010, quando eles não investiam fortemente em publicidade como eles fazem agora. Dezenas de programas de televisão que eles têm diariamente na televisão. Aí eu busquei dados de faturamento de grandes empresas no país em anos aproximados aí. E isso eu estou pegando 5 anos depois desses levantamentos do IBGE, que é lá em 2015. Tá na internet, quem quiser procurar, lança no Google aí. Faturamento de grandes empresas. Somente o Itaú lucrou em 2015 o que a Igreja Universal lucrou possivelmente em 2010, que seriam 23 bilhões. 23 bilhões. Isso se eles tiverem mesmo o número de fiéis que eles dizem no Brasil, 8,3 milhões de fiéis. Se eles tinham isso em 2010, eles faturaram igual o Banco Itaú faturou em 2015. É banco, mas tem muito funcionário. Tem gente que rala, tem trabalho duro. Tem coisas que fizeram aqui. Tem emprego, milhares e milhares de emprego. Estou falando de uma empresa que é uma empresa forte, estou falando do Itaú. Entendeu? A gente tem aqui, ó, em segundo colocado em 2015, o Bradesco, 17,1 bi. Temos o Banco do Brasil, 14,3 bi. A Ambev, gente, em 2015, em quarto lugar, 12,4 bi. A gente tem o Santander em quinto lugar, 6,9 bi. E aí, se a gente for levar lá para a esfera do que disse o IBGE em 2010, que eles tinham apenas 1,8 milhões de fiéis, gente, eles conseguiram lucrar mais do que a empresa de telecomunicação chamada Vivo, que lucrou em 2015, 5 anos depois desses dados, né? 3,4 bilhões de reais. É exatamente por isso que esses homens mantêm essas campanhas, essa prisão em torno do seu dinheiro. Eu sou a Universal, bota um cara lá que eu era isso, eu era aquilo, mas aí eu ouvi a voz que vinha do altar, e depois que eu ouvi a voz que vinha do altar, hoje eu sou dono de empresa, de... Tá entendendo porque que esses homens mantêm essa... E faz você vítima do sistema religioso. Pega tudo que tem, porque comigo foi assim, ó. Deus mandou, fui lá, peguei tudo que tinha e toma, entreguei. Gente, temos no canal aqui vídeos que falam a respeito de dízimo. Você perde um tempo e assiste. Temos aqui no canal um vídeo que fala a respeito de quem é o seu pastor. Eu vou mostrar aqui o que esse cara faz com o seu dinheiro. Port Design Tower, e é um dos mais luxuosos edifícios de Miami, na Flórida. Um local onde se reúnem os multimilionários de todo o mundo. Nesta luxuosa propriedade de Miami, os moradores podem usar um elevador para os seus carros. Pelo menos 22 multimilionários já garantiram os seus imóveis. No jornal Daily Mail, por exemplo, o edifício foi apelidado de Playground dos Milionários. Edir Macedo pagou por esta luxuosa propriedade qualquer coisa como 9,5 milhões de dólares, o equivalente a 7,8 milhões de euros. Trata-se de um edifício de 60 andares com vista para a praia. Possui 3 elevadores de carro, um cinema, um spa e uma piscina em quase todas as varandas. É este o elevador especial para os carros e que dá acesso à porta do apartamento. A propriedade exclusiva também oferece um serviço de manutenção dos automóveis e nem precisa sair de casa para mudar o óleo. Os registros de propriedade não deixam dúvidas. Edir Macedo e a mulher Esther Bezerra são os donos do apartamento 4005. Este imóvel foi comprado em 30 de novembro de 2016 e já faz correr muita tinta do outro lado do Atlântico. Tem conta para pagar. Você não deve dar dízimo. Repito, temos no canal vídeos esclarecedores a respeito de dízimos e de quem é o seu pastor, de quem é o seu sacerdote nos dias de hoje. Assista e não seja mais vítima desses lobos. Olha aqui que Paulo escreve aos Efésios. Aos Efésios.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo ou no pastor? Em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, antes ou depois do banho? Antes da fundação do mundo ou depois que o pastor botou a mão na sua cabeça? Antes da fundação do mundo ou depois do banho da água, depois da campanha, depois da oração do grupo de oração? Não, ele te escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor, nos predestinou para ele. Predestinou ou não predestinou? Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou segundo o seu próprio conselho, para louvor da glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu tenho que pagar alguma coisa? Foi gratuitamente ou não foi gratuitamente? No qual temos a redenção pelo sangue. A redenção é pela água ou é pelo sangue? A remissão dos nossos pecados foi pelo sangue ou foi por eu? Foi pelo pastor? Foi pelo sangue. E vamos falar disso em outros vídeos. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em quem? No pastor não, em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos. A plenitude do tempo se cumpriu nele ou não se cumpriu? Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Fomos feitos herança nele, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, tendo nele crido ou tendo nele esperado o batismo do Espírito, tendo nele crido ou esperado ali a imposição do trambiqueiro aí que nós estamos falando dele. Como é que você recebeu o Espírito? Como é que você recebeu o Espírito? Né? Crido. Tendo nele crido, foste selado com o quê? Foste selado com um Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aprenda e nunca mais seja vítima desse lobo que está aí para sugar os seus recursos e crescer, e pagar casa em Miami, e pagar casa no Caribe, e ter um jatinho particular, e as filhas morarem na América, e ser multimilionário com seus recursos. Para de acreditar em homens. Pega essa tua Bíblia e leia. Tem dúvida? Nós esclarecemos aqui no canal. Temos outros aí também, canais que falam a verdade, que anunciam o evangelho sem interesse, sem procurar fortuna, sem querer dar as coisas da terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja, acorda, abre os seus olhos.